pessoas que sofrem de transtorno, esses transtornos psiquiátricos dos quais nós estamos falando, é possível que esses transtornos tenham origem na atuação de um espírito infeliz, que o espiritismo identifica como obsessor e que algumas religiões chamam de encosto. Se isso é possível, Divaldo, como identificar que isso está ocorrendo? O claro escuro entre uma problemática de ordem psicológica e psiquiátrica e uma obsessiva é muito sutil. Não há uma fronteira que possa estabelecer aqui começa o fenômeno obsessivo ou aqui tem início o fenômeno psicológico ou psiquiátrico. Naturalmente, em todo e qualquer transtorno de natureza psicológica, em qualquer uma outra síndrome de natureza psiquiátrica ou distúrbio orgânico, repito, o espírito ou doente, é válida a terapia de natureza espiritual, o despertamento do paciente para o bem, com a consequente mudança de comportamento moral, sempre para melhor. Naturalmente, os espíritos podem provocar transtornos que nós classificaríamos dentro dessas variadas denominações e ser apenas obsessão. A obsessão pode ser simples, uma indução hipnótica perturbadora. Ela pode ser por fascinação, um narcisismo, uma autoconfiança exagerada, o indivíduo ter esse complexo de superioridade, ou pode ser uma subjugação, um estágio no qual o indivíduo perde completamente o controle, tanto físico como emocional, como de natureza psiquiátrica. E então, uma análise superficial irá identificar como sendo de natureza acadêmica, mas a origem é de natureza espiritual, prolongando-se, transforma-se também no distúrbio orgânico e nós teremos uma obsessão com um problema de natureza fisiológica. Outras vezes o fenômeno é fisiológico e atinge determinado nível em que espíritos perturbadores ampliam e pioram o quadro. Por isso que a terapêutica deve firmar-se dentro dos cânones acadêmicos, simultaneamente, das propostas espíritas para tornar saudável o espírito e, por extensão, afastar as entidades perniciosas através de uma psicoterapia que nós denominamos vulgarmente como doutrinação. A depressão pode levar alguém à morte? Indubitavelmente. O indivíduo pode ter um tipo de surto muito grave, negar-se à alimentação, abandonar-se totalmente ao desprezo, deixar que enfermidades agora parasitas que se encontram muitas vezes nele e não se manifestaram, tomem conta do seu organismo, produzam o depauperamento de forças e por fim a morte. E noutras vezes pode levar o indivíduo ao suicídio, porque o paciente deseja libertar-se daquela situação deplorável, daquela angústia, daquele estado de morte em vida e salta no abismo para fugir. Outras vezes, ele é inspirado a tomar essa atitude pelos seus inimigos que desejam desforço, levando-o ao suicídio, graças à obsessão. Gostaríamos de pedir um exemplo sobre o que o comportamento, a atitude de uma criatura que passa por um transtorno psiquiátrico desse porte pode ter para modificar o quadro. Eu me lembrei de uma história que você contou há algum tempo, sobre uma senhora que ficou conhecida como a Dama das Violetas, se eu não me engano. Você poderia compartilhar isso conosco e com os ouvintes, a título de uma grande exemplificação? É uma das belas histórias da psiquiatria contemporânea. Um grande psiquiatra americano foi chamado para ver uma senhora que estava numa depressão profunda fazia muitos anos. E quando ele foi vê-la, ele perguntou-lhe se estava disposta a que ele narrasse a verdade. Ele ia dizer-lhe qual era a problemática que ela possuía, o drama, que ele era um psiquiatra, e que se ela estava disposta a receber a colaboração dele. A senhora, em depressão muito profunda, aqueceu. Ele então pediu licença para percorrer a casa. A casa era pintada em tons grises, era tudo muito depressivo, mas quando ele chegou numa varanda, ele percebeu que ela cultivava violetas. Então ele percebeu que ali estava um fator que poderia despertar nela sentimentos positivos e terapêuticos. Ele, retornando, disse: notei que a senhora gosta de violetas. Ela disse: são a minha paixão.
Ele conversou longamente e, como terapêutico, ele recomendou à família que mandasse para ela convites de casamento, de aniversário. Ele tinha notado que estavam lá os envelopes sem ela abrir. Mas antes de sair, ele disse, bom, já que a senhora gosta tanto de violetas, aqui estão cartões de convites para aniversários, para batizados, por que a senhora não manda um vaso de violeta, um presente? Ela disse, mas doutor, não custa nada a senhora. Já que a senhora é colecionadora, mande. É uma forma de homenagear as pessoas. Ela aceitou. E a partir daí ela começou a receber muitos convites e naturalmente mandava os vasos de violeta até que eles terminaram. Ela sentiu-se agora inclinada a ir a uma casa de plantas, comprar outras tantas. E assim ela foi saindo lentamente da depressão, motivada pelo hábito de distribuir violetas. E como resultado, quando ela desencarnou, a cidade que morava sentiu muita falta da dama das violetas. Muito se fala no tratamento da depressão, mas como nós podemos evitar chegar a esse quadro? Às vezes é difícil, porque o indivíduo é fragilizado. Com essas circunstâncias externas do medo, da ansiedade, da solidão, do desamor, o indivíduo fica fragilizado. E quando ocorre algo que o abala profundamente, ele foge para dentro e perde o interesse pelos valores da vida. Então, uma psicoterapia preventiva seria a busca da prece, tornar-se útil, procurar fazer o bem ao próximo, porque com isso fortalece-se. E quando viessem aqueles golpes chamados do destino, teria resistências para poder superá-los, reconhecendo o valor da sua existência, sabendo-se útil, estaria estimulado a continuar a viver, a continuar a trabalhar em favor da sociedade. Este é um dos melhores recursos. Não aceitar o mal, procurar sempre cultivar o ideal de viver, a alegria de viver. A vida é uma bênção. O Espírito Joana de Ângeles sugeriu-me oportunamente 5 itens para a felicidade. O primeiro item, diz ela, a vida é bela. Ora bem, se nós olharmos realmente, a vida é bela. O segundo item é eu nasci para amar. A maioria das pessoas sempre acha que nasceu para ser amado. O terceiro item é eu nasci para servir. Se nós nos dedicarmos a servir, nossa vida adquire significado. O quarto item é o mal que me fazem, não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torno um homem mau. E o quinto item, há sol dentro de mim. Quando o sol brilha dentro de mim, alegria, o objetivo essencial da vida, nunca há sombras. É como a lâmpada, a claridade vem de dentro para fora. Se eu carrego uma lâmpada na mão, ela projeta a sombra. Mas se há um sol dentro de mim, há alegria, há vida, não há depressão. Sem sombra de dúvida, os possuidores desses transtornos psiquiátricos são grandes sofredores. Mas além deles, seus familiares, como pais, mães, esposo ou filhos, também sofrem. Nivaldo, o que você poderia deixar de mensagem a esses familiares para auxiliá-los e consolá-los? Que amem os seus pacientes. Toda vez que num grupo familiar acontece algo perturbador, todo o grupo está em curso no mesmo débito. Não somos viajantes solitários. Somos grupos espirituais que constituímos famílias biológicas ou famílias espirituais. Quando nós temos em casa um paciente com transtorno dessa natureza, somos afetados inevitavelmente. Ao invés da irritação, da exigência para que ele reaja, ele não pode reagir. Porque ele tem falta de serotonina, noradrenalina, dopamina. E isso produz um estado de morte interior, entre aspas. Mas que nós lhe demos segurança, simpatia, afetividade, que o estimulemos à terapêutica, que insistamos, mesmo que ele se negue, que procuremos levar ao especialista para que ele possa sair desse estado crepuscular. Mas não nos deixemos dominar pela revolta ou pela amargura para não assimilar essa energia deletéria, considerando que este ser, esta ave ferida, está junto ao nosso coração, porque nós fazemos parte do grupo que um dia feriu também alguém. Muito obrigada, Divaldo. Foi uma alegria muito grande ter você conosco novamente. Fico feliz com isso.
Obrigada, Djair. Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez, Divaldo. Muito obrigado. O programa Transição chega ao final. Hoje nós falamos sobre a depressão. Na próxima edição tem muito mais para você. Até lá! Até lá, e uma vez mais, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência.